Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhes o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E agora Hebreus capítulo 4, Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 4, para nós termos um entendimento, daquilo que nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Hebreus 11, versículo 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Que Deus nos abençoe, amados. Amém. Amados, há 2 semanas atrás, nós iniciamos na quarta-feira as mensagens que nós falamos que iríamos ter no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Nós vimos lá a primeira mensagem e hoje nós vamos ter a segunda mensagem aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E hoje nós vamos ter a mensagem desta noite com o seguinte tema: o sacrifício da fé. Como nós lemos aqui, o versículo 4 do capítulo 11, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, amados, nós vamos ver na mensagem de hoje o sacrifício da fé, aqui se referindo ao nosso irmão Abel, lá dos passados, de muitos e muitos anos atrás. Então, amados, vejam só, o escritor aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus começa a sua galeria dos heróis da fé com a primeira família da terra, indo até o dramático tempo do dilúvio. Ele mostra aqui 3 pioneiros aqui dos heróis da fé, indo da primeira família sobre a terra. A família de Adão e Eva tiveram seus filhos, Caim e Abel. Depois vai mostrar Enoque e Noé, e depois de Noé vem a geração pós-dilúvio. Mas nós vamos hoje, em primeiro lugar, ver aqui acerca de Abel, o sacrifício da fé. Então, como nós lemos lá, agora há pouco, lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva, e é interessante que nós observamos várias coisas
Caim e Abel cresceram sob as mesmas influências, ouvindo as mesmas histórias dos seus pais. Lá em Gênesis 4, versículo 1 a 7, ambos acreditavam em Deus, ambos vieram adorar a Deus, e nos mostra o texto lá de Gênesis, Abel e sua oferta foi aceita por Deus, ao passo que a de Caim, Caim e sua oferta foram rejeitadas por Deus. Tanto a oferta de Abel como a sua motivação eram melhores. Nós vimos também lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 7, que nos fala algo com respeito ao ato de adoração que esses dois filhos de Adão e Eva vieram adorar a Deus. E existem, amados, alguns componentes interessantes que penso serem muito interessantes de nós, aqui nessa palavra introdutória, nós estarmos vendo cada um desses componentes existentes lá no livro de Gênesis. Abram lá, amados irmãos, vejam só. No versículo 2 do capítulo 4, diz o seguinte, vou ler do 3, o 3 e o 4 apenas, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Então, amados irmãos, vejam só que coisa interessante. Nesses dois versículos aqui, nós podemos observar pelo menos 3 componentes interessantes que podemos fazer observações interessantes. Primeiro, havia um lugar onde Deus devia ser adorado. Por quê? Tanto Caim como Abel levaram suas ofertas a um determinado lugar estabelecido por Deus. Então, observemos esse primeiro componente. Havia um lugar onde Deus deveria ser adorado. Tanto Caim e Abel levaram suas ofertas a um determinado lugar estabelecido por Deus. Segundo, é interessante também que havia um tempo determinado para adoração. Diz o versículo 3 que assim: aconteceu que no fim de uns tempos, não é? Ou seja, aqui neste versículo 3, diz que também havia um tempo determinado para ambos adorarem. E terceiro, havia um período específico de tempo para eles comparecerem diante de Deus e oferecer sacrifício. É interessante aqui que o tempo para que eles comparecessem diante de Deus para oferecer sacrifício, aqui o texto não especifica este tempo. Então, amados, havia um lugar, havia um tempo e também uma maneira de adorar a Deus. Caim e Abel, como nós vemos aqui, tiveram destinos diferentes. Caim tornou-se lavrador e Abel tornou-se pastor de ovelhas, como diz aí o texto. Diz que, ao fim de algum tempo, ambos resolveram oferecer um sacrifício a Deus. Caim levou alguns frutos do solo, mas Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Deus se agradou da oferta
de Abel, mas não a de Caim. Por isso que, voltando a Hebreus capítulo 11, versículo 4, o autor diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. É interessante, amados irmãos, observe uma coisa, que o autor aos Hebreus aqui, ele diz que apenas Abel ofereceu mais excelente sacrifício que Caim. Abel ofereceu a Deus pela fé, mas não diz que Caim ofereceu pela fé. E diz que pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Observem, amados irmãos, que lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, e aqui em Hebreus, diz que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício. Lá diz apenas que eles ofereceram uma oferta. Então, amados, entendendo que o quê? O autor aqui dos Hebreus diz que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. E nós sabemos que um sacrifício, né? Ele era composto de o quê? De um animal que teria que ser sacrificado. E eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto, né, dentro deste pensamento aqui de Hebreus, mostrando que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício. E nós sabemos que todo sacrifício tinha que ter um animal, não é? Era um animal que era ali sacrificado, substitutivo, e assim fez Abel pela fé, não é? Então, amados, o que nós podemos aprender com o testemunho revelado aqui nesse texto que nós acabamos de ler acerca de Abel, onde o autor aos Hebreus o destaca aqui como o primeiro herói da fé dos nossos antepassados. Então, amados, nesta noite eu quero destacar pelo menos 3 verdades aqui, tanto aqui no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 4, como também lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Em primeiro lugar, vou destacar o seguinte: Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim e obteve o testemunho de Deus de que era justo. Em segundo lugar, eu quero destacar o contraste entre a fé verdadeira e a religiosidade vazia. E em terceiro e último lugar, a fé que fala mesmo depois da morte. Então vamos ver em primeiro lugar aqui esta primeira verdade. Diz Hebreus 11, versículo 4, a primeira parte, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Então, o texto aqui é bem claro. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente e obteve o testemunho de Deus de que era um homem justo. Irmãos, uma verdade interessante nós podemos ver aqui logo do início é que a oferta revela a natureza da fé do ofertante. O texto diz que Abel ofereceu mais excelente sacrifício que Caim. Creio eu,
porque sua oferta foi de acordo com a palavra de Deus. Por isso Abel ofereceu o seu sacrifício, como diz aqui o autor hebreu, mais excelente, porque foi um sacrifício feito pela fé. Ele cultuou a Deus conforme a prescrição divina. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Seus pais, quando pecaram, Adão e Eva, eles foram vestidos de uma pele de um animal. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Um animal foi sacrificado para que eles fossem cobertos após pecarem contra Deus. Aí já estava o prenúncio de que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, conforme está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Ou seja, Abel ofereceu um sacrifício de sangue, um animal substitutivo, e recebeu o testemunho de Deus de ser um homem justo, tendo a aprovação de Deus quanto àquela oferta que ele levou para sacrificar a Deus. Abel ofereceu o sacrifício certo, sob a orientação e prescrição certa, com a vida certa e a motivação correta. E nós podemos ver aqui, pelo testemunho aqui de Abel, escrita pelo autor aos Hebreus, podemos ver aqui um sacrifício profético. O sacrifício que Abel ofereceu, que ele ofertou, é considerado o primeiro registrado na Bíblia de que Deus se agradou dele. Abel devia ter recebido alguma revelação, creio, dos seus pais, de que o pecador só podia se aproximar de Deus com base somente no sangue derramado de algum animal inocente em seu lugar. O sangue de um inocente deveria ser derramado para que o pecador pudesse voltar a se aproximar de Deus. E como eu falei aqui, creio que ele tem aprendido de seus pais, Adão e Eva, tanto Caim como Abel. E assim, nós podemos ver, amados, que nós só podemos ser reconduzidos à comunhão com Deus hoje, na nova aliança, porque nós cremos em Jesus Cristo. Seu sangue já foi derramado em nosso lugar, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Amados, uma coisa interessante, amados, Deus se agradou da oferta de Abel. O próprio Jesus reconheceu quão elevado era o caráter santo de Abel. Vejam lá, amados, Mateus 23, abram aí, Mateus 23, versículo 35, 23, 35. É o zai aqui, né, de Deus contra o povo de Israel. Sentença
de juízo que viria sobre o povo de Israel e todos aqueles que contrariavam aquilo que Deus já havia prescrito no Antigo Testamento, que diz assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de quem? Do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então, como nós vemos aqui, o autor aos Hebreus testemunha que o sacrifício de Abel foi excelente, Deus o aceitou e Deus deu um testemunho de que Abel era um homem verdadeiramente santo, justo, porque ele cultuou a Deus de acordo com a palavra de Deus. Ele ofereceu o sacrifício certo. Por isso que aqui a morte de um dos primogênitos do rebanho de Abel prefigurava o sacrifício também de Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo imaculado em nosso lugar, como diz João lá no capítulo 1, versículo 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, meus amados irmãos, aqui está o testemunho de Abel, um homem justo, como nós vimos aí em Hebreus 11, 4. O sacrifício de Abel, um animal substituto, foi um sacrifício perfeito e sincero. Por isso ele teve a aprovação de Deus e foi considerado justo. Como nós vimos lá em Mateus 23, 35, o próprio Jesus testemunhou de que ele era um homem justo. E como nós sabemos, que foi morto pelo seu irmão Caim. Irmãos, assim também é conosco. Não foi a excelência pessoal de Abel que Deus olhou e considerou ele justo, mas a excelência do sacrifício que ele trouxe pela fé em quem? Em Deus. Assim também somos nós na nova aliança. Não somos justificados diante de Deus, declarados justos, por causa das nossas obras, mas apenas por causa da excelência do sacrifício de Jesus e o fato de nós o aceitarmos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E é interessante, eu peguei aqui um breve comentário de um pastor chamado, eu creio que alguns aqui lembram e conhecem, pastor Elinaldo Renovato. Ele, comentando aqui essa parte aqui dos Hebreus, sobre esse versículo 4, ele diz o seguinte: Abel foi o primeiro pastor de ovelhas. Abel foi o primeiro a oferecer sacrifício de animais no culto a Deus. Abel foi o primeiro homem declarado justo por Deus. E também Abel foi o primeiro mártir sobre a terra. Abel também foi o primeiro a entrar na galeria dos mártires por causa da sua fé. Primeiro também ao ser registrado seu nome na galeria dos heróis da fé. E o primeiro homem a ser morto por seu próprio irmão. Porque
Abel ofereceu o sacrifício certo, sob a orientação da prescrição certa, com a vida certa e a motivação certa ou correta diante de Deus. Mas pastor, o senhor falou. E para nós? O que é que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Eu quero fazer 2 aplicações nessa primeira parte. Abel, através da sua oferta e sua fé, nos desafia a vivermos uma vida que agrade a Deus, buscando sempre oferecermos o nosso melhor a Deus. Mas também, em segundo lugar, através da sua fé, Abel nos mostra que, mesmo em um mundo marcado pela incredulidade e inveja que seu irmão teve dele, a fé genuína prevalece e continua a testemunhar do poder de Deus sobre a terra. Então, amados, ofereçamos dia após dia, assim como Abel, ofereçamos o nosso melhor a Deus todos os dias. Vivemos num mundo cada vez mais marcado e podemos ver com os nossos próprios olhos, cada vez mais a propagação do pecado vai aumentando. Mas, amados, a fé genuína, ela há de prevalecer, ela há de continuar a testemunhar do poder que Deus agiu sobre as nossas vidas. Então, tomemos esse exemplo, amados, de Abel, como nós mostramos aqui, o primeiro que o autor aqui destaca na galeria dos heróis da fé. Abel foi aceito o seu sacrifício diante de Deus, porque ele ofereceu o seu sacrifício pela fé. Deu o melhor, conforme Deus requer. E obteve o quê? O testemunho de ser justo. Alguns teólogos dizem que aqui é a primeira afirmação de que o homem é justificado pela fé. Se chama o primeiro homem Abel, e não pelas obras. Não foi por causa do sacrifício apenas, mas conforme ele obedeceu toda a prescrição divina. Era um homem temente, ofereceu o melhor e demonstrou que está em sintonia, em comunhão agora com Deus. Por isso, declarado justo, aqui como diz, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Deus dá o testemunho que Abel, verdadeiramente, um homem justo. Então fica aqui essa primeira verdade. Mas a segunda verdade que eu quero destacar aqui, acerca do sacrifício que foi oferecido por Abel, o sacrifício da fé, podemos ver o contraste entre a fé verdadeira e a religiosidade vazia. A parte B aí, C do versículo aí, 4 diz que ele obteve testemunho de ser justo e continua, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Meus irmãos, aqui outra verdade que eu quero destacar. A vida do ofertante se torna o fundamento de sua oferta. Vou repetir. A vida do ofertante é o fundamento
da sua oferta. Lá no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 4 até o 5, deixa claro que o Senhor se agradou de Abel, da sua oferta, ao passo que não se agradou de Caim e da sua oferta. Volta esse texto para você entender. Para nós vermos lá, bem interessante. Às vezes nós lemos o texto, amados, e às vezes nós lemos apressadamente, mas quando nós lemos compassadamente e meditamos, veja o que é que diz aí. O versículo 4 e o versículo 5, diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da sua gordura, e da gordura deste. Presta atenção agora, viu? Agradou-se o Senhor primeiramente de quem? De Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. E o que é isso, amados irmãos? Deus não se agradou primeiramente da oferta. Deus se agradou primeiramente de quem? De Abel e dá o passo também da sua oferta. Aqui nos mostra que o ofertante vem antes da oferta. Primeiro, Deus aceita o adorador e depois a adoração. O sacrifício, a oferta, como nós podemos chamar, está a nossa devoção, a nossa adoração a Deus. Mas diz o texto que Deus primeiramente se agradou de quem? De Abel e depois da sua oferta. E o que é isso, amados? O que é que nós podemos entender aqui que Deus primeiro se agradou de Abel e depois da sua oferta ou do seu sacrifício? A vida de Abel estava, podemos assim dizer, certa diante de Deus. Ele era um homem justo. Por isso, ele prestou um culto aceitável a Deus, porque Deus primeiro se agradou de Abel e depois do seu sacrifício. Aqui fica uma aplicação para as nossas vidas, amados irmãos. Não podemos prestar culto aceitável a Deus à revelia das prescrições divinas. Nem podemos ser aceitos por Deus quando trazemos para o altar um coração cheio de ódio, de inveja, como estava o coração de quem? Do seu irmão Caim. E Jesus, amados, às vezes você pode estar pensando, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Não, meus amados, Jesus alertou a cada um de nós e nos alerta lá em Mateus 5, versículo 23 e 24, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir, diz assim: portanto, se trouxere a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar o quê? A tua oferta, e vai reconciliar-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E qual foi a reação de Caim? Quando ele não foi aceito por Deus. Veja aí o que é que diz aí em Gênesis. Olha o que é que diz, olha. Versículo 6. Versículo 5, a parte B diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, aí Deus vai perguntar a Caim: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante, Caim? Olha só o que Deus vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Porque
Caim sabia a forma como deveria prestar um culto a Deus. Certamente seus pais lhe ensinaram. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas Caim quis sacrificar o Senhor da forma como bem entendia. Isto é um retrato de uma religiosidade vazia. Assim também acontece nos nossos dias. As pessoas querem cultuar a Deus, querem adorar a Deus, dizem que estão adorando a Deus de toda forma, de todo jeito, com a vida toda errada diante de Deus, não se consertou diante de Deus. E dizem que estão adorando a Deus. Irmãos, podemos ver aqui, Caim estava cheio de ira. A Bíblia diz que Caim era do maligno, não era um homem justificado ainda. Deus conhece, Deus sabe, Deus vê e Deus conhece o coração do pecador. E suas obras eram más. Caim é o primeiro falso adorador sobre a terra. Sua vida, seu culto não foram aceitos por Deus. Caim tinha um coração mau, dominado pelo ódio, pela inveja, por isso teve seu sacrifício rejeitado. Deus não olhou e não olha primeiramente para a oferta em si, porque o mais importante é o que existe dentro do ser humano, o caráter do ofertante. Por isso que não foi aceito nem Caim, nem a sua oferta. Ao passo que Deus se agradou primeiramente de quem? De Abel e depois do seu sacrifício. Portanto, amados, nós, como eu falei aqui, amados, nós jamais devemos estar com os nossos corações dominados pelo ódio como estava Caim. Nós jamais podemos estar com os nossos corações cheios de inveja. Não podemos dizer que adoramos a Deus dessa forma, que somos adoradores e estarmos desta forma diante de Deus. Talvez os homens não vejam, mas Deus viu o coração de Caim. Você não sabe, Caim, como é para se proceder diante de mim? Como é que você faça o certo, que você vai ser aceito da mesma forma com teu irmão, como teu irmão Abel, eu o aceitei. Aqui, amados, podemos ver Caim e Abel representam dois tipos de adoradores. Abel oferece o melhor do seu rebanho com fé, conforme a vontade de Deus, enquanto Caim trouxe uma oferta sem coração, sem vida, sem uma verdadeira devoção, respeito a Deus, reverência a Deus. Assim foi o procedimento de Caim. E finaliza esse segundo ponto aqui dizendo o seguinte: meus irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos receber as orientações bíblicas na palavra de Deus, para prestarmos um culto agradável a Deus, como fez Abel, e rejeitarmos toda atitude ímpia como fez Caim, com o coração cheio de ódio e de inveja do seu irmão. Amados irmãos, devemos fazer um exame em nossas vidas.
Há alguma raiz de amargura, amados, seja com nosso irmão, seja com quem quer que seja. Há ainda um ódio guardado lá dentro do seu ser, que você sabe que tem que deixar essa prática, como Caim deveria deixar. Há alguma inveja ainda que brota lá dentro do nosso coração. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se trouxer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois venha e apresente e preste um culto a mim, que você vai ser aceito. Esta é a orientação bíblica, nós que dizemos que somos verdadeiros adoradores. Mas em segundo lugar, outra aplicação, que nossas ações, motivadas por uma fé sincera, falem da nossa devoção a Deus e inspirem outros a seguir o mesmo caminho de fé verdadeira como a de Abel. Que nossa vida possa ser, amados, e nós estejamos deixando um legado para aqueles que estão ao nosso lado, ou que Deus colocar ao nosso lado, possamos deixar este legado, desse testemunho vivo, verdadeiro, de uma fé sincera diante de Deus sobre as nossas vidas. Então, amados, em segundo lugar, nós podemos ver aqui o contraste entre a fé verdadeira e uma religiosidade vazia. Abel demonstra uma verdadeira fé, porque submisso às prescrições, às orientações divinas, de ter uma vida justa diante de Deus, enquanto que a religiosidade vazia são aqueles, conforme Caim é prescrito aqui, que dizem que estão adorando a Deus, às vezes com a vida cheia de ódio, cheia de inveja, cheia de rancor, tantas coisas más que estão guardando dentro do seu íntimo e não se consertam diante de Deus. Isso se chama religiosidade vazia. E em terceiro e último lugar, amados, eu quero destacar aqui no texto de Hebreus 11:4, a última parte do versículo, que diz assim: por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Isso aqui se referindo à fé de Abel, ou à atitude de Abel. Em terceiro lugar, nós aprendemos a fé que fala mesmo depois da morte. E podemos aprender aqui que a morte pode calar a voz do verdadeiro adorador de Deus, mas jamais a morte pode apagar o testemunho do verdadeiro adorador, o testemunho da sua fé. Podemos ver aqui, amados, a injustiça cometida do seu próprio irmão Caim com seu irmão Abel. Podemos ver aqui no livro de Gênesis, este foi o primeiro assassinato da história humana. Você parou para pensar nisso já? O primeiro assassinato da história humana. Uma vida tirada pelo derramamento de sangue humano. Como nós vimos lá, Caim, ao invés de buscar a Deus, deu lugar ao diabo, por isso seu caráter foi deformado totalmente. A história bíblica
continua relatando o terrível crime que nasceu do ódio e da inveja de Caim. E da mesma forma, Jesus foi morto, a Bíblia diz, da mesma forma, ou por mesmo motivo, foi por inveja. Caim matou seu irmão por inveja. Os judeus, irmãos de Jesus, mataram Jesus também por inveja. Abra esse texto aí, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. A inveja, amados, a inveja foi tanta dos sacerdotes, porque a Bíblia diz que o quê? Jesus veio para os seus e o quê? Seu povo. E os seus não o receberam. Mas a inveja foi tanta, que a inveja dos sacerdotes foi vista pelo homem ímpio, por Pilatos. Pilatos viu que eles estavam fazendo aquilo com Jesus por inveja. Abram aí, olha, Marcos 15, versículo 10, que diz: pois ele bem percebia. Ele quem? Pilatos, viu? Está se referindo aqui a Pilatos. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam o quê? Entregado. Pilatos percebeu, viu que os sacerdotes estavam entregando Jesus para ser morto por o quê? Por inveja. Veja, amados, que coisa, que pecado tirano, maldito se chama inveja. Tiveram inveja de Jesus, queriam ver Jesus morto. Da mesma forma fez Caim. O primeiro assassinato do mundo, da existência da humanidade, foi por inveja, por ódio. Caim matou seu irmão no campo, sem testemunhas. Seria um crime perfeito, caso não tivesse aqui registrado o testemunho de Deus. Deus é o supremo e reto juiz, e nenhum crime fica impune aos seus olhos. Não há como fugir diante do juiz dos céus e da terra. O próprio Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 4, versículo 22, porque não há nada encoberto que não haja ser manifesto, e nada se faz para ficar em oculto, mas um dia será descoberto. A Bíblia é clara ao afirmar que Caim era do maligno, ou seja, não tinha um coração temente, nem tinha um coração submisso a Deus. Caim era do maligno. Dizia que adorava a Deus, mas não adorava a Deus. Não era submisso a Deus. Não tinha respeito, reverência por Deus. Abram comigo isso. Quem diz isso? 1 de João, veja isso. 1 de João, mais adiante aí, depois dos Hebreus. Capítulo 3. Primeira de João, capítulo 3, versículo 11 e o versículo 12. Veja o que é que João vai dizer. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Olha o que é que João diz. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta:
que nos amemos uns aos outros. Olha o que é que ele vai dizer. Não segundo Caim, que o quê? Era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão o quê? Justas. Correta. Abel buscava uma vida que agradasse a Deus, enquanto Caim, suas obras eram más. Não buscava se ajustar diante de Deus. Ele sabia que era certo para fazer, mas ele matou seu irmão, segundo aqui João, porque suas obras eram más. Ele era do maligno. E Deus conhece cada ser humano por completo. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então, amados irmãos, Caim não tinha um coração temente nem submisso a Deus. É tanto que lá em Gênesis 4:9, abram novamente, Gênesis 4:9, por isso que eu mandei que os irmãos deixassem aberto. O Senhor pergunta a Caim: onde está teu irmão Caim? Olha o que é que diz. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Que ousadia, né? O Senhor pergunta: onde está Abel teu irmão Caim? Caim desculpa-se como se estivesse em outro lugar, como que não soubesse. Mas Deus já sabia que ele tinha matado, pensando que ninguém tinha visto ele, certamente nenhum ser humano viu, mas Deus tinha visto ele. Ele pensava que seria um crime perfeito. Eu vou levar meu irmão, vou matar ele aqui, ninguém vai ver. Mas Deus chegou e disse: onde está teu irmão Caim? É certo que Deus sabia, mas ele desculpa-se como se estivesse sem saber de nada. Não sei, eu sou guardador, eu sou o tutor do meu irmão, por acaso? Caim teve a astúcia de mentir diante de Deus, não admitiu que matou seu irmão e ainda afronta sobre a guarda do seu irmão. Eu não sou nenhum guardador do meu irmão, não. Ele que se vire. Mas veja o que aqui diz o versículo 10. Isso aqui deve ter estremecido Caim. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, Caim. Meu irmão, você pensa que fez um crime, praticou um crime perfeito, sem ninguém ver, mas o sangue do teu irmão clamou a mim sobre a terra, Caim. Então, amados, Abel foi assassinado por seu irmão, mas por meio da sua fé, ainda ele fala e ficou registrado o testemunho de uma pessoa que é declarada justa diante de Deus. Calou a voz de Abel, mas não pôde calar o testemunho de Abel. Mesmo depois de morto, Abel ainda fala conosco por intermédio da sua palavra. É profunda, amados. Sua voz póstuma ainda ecoa nos ouvidos da história da humanidade. Queiramos ou não, amados, todo ser humano que que Deus criou, que colocou o pé sobre a terra, vai ouvir esse testemunho, porque nós estamos inseridos na história de Cristo. Estamos no ano 2024 depois de Cristo. Então, amados, nós podemos ver o pecado que habita no coração de alguém quando não é tratado. Podemos ver aqui que
Caim não tratou o seu pecado, se manifestou no ciúme e depois inveja e acabou assassinando seu irmão. Isso é um alerta sobre o perigo de permitir que esses sentimentos venham nos dominar. Por isso, devemos estar tratando com todo e qualquer pecado que talvez exista dentro de nós. Tratemos, amados, os nossos pecados. Tem um livreto muito bom de John Owen, o pastor Rubens já citou aqui ele, onde ele diz: mate o seu pecado, ou senão o pecado vai lhe matar. Pecado não é coisa para nós brincarmos. Pecado é para ser tratado e jogado fora. Temos que confessar os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos toda e qualquer prática pecaminosa em nossas vidas. E assim receberemos o testemunho de justos, como Abel assim o fez. Podemos ver aqui também a importância de nós estarmos o quê? Ouvindo sempre a voz de Deus. Deus advertiu Caim sobre o pecado que estava à sua porta. Ele ignorou o aviso de Deus. Irmãos, jamais devemos ignorar os avisos de Deus na sua palavra quando estivermos em pecado diante dele. Não ignore, meu irmão, não ignore, minha irmã, trate esse pecado. Não brinque com o pecado, não tenha o pecado como estimação na sua vida. Quando Deus falar com você pela sua palavra, para que você trate algum pecado que exista na sua vida, cuide em tratá-lo. Não ignore os avisos de Deus, assim como Caim ignorou. Temos a necessidade de obedecer a Deus e permitir que a palavra dele venha transformar as nossas vidas diariamente, de glória em glória, de fé em fé, e para a glória do nosso Deus. E aqui, amados, fica a conclusão da nossa mensagem desta noite. Nós vimos que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, recebeu o testemunho de Deus de ser declarado justo. Nós vimos o contraste entre a fé verdadeira e uma religiosidade vazia. Nós vimos que Abel, mesmo depois de morto, é a fé que fala mesmo depois da morte. E concluo dizendo o seguinte: a história de Abel nos ensina que a verdadeira fé é aceita por Deus e deixa um legado duradouro que fala mesmo após nossa morte. Que possamos, à semelhança de Abel, vivermos uma vida de fé que não somente agrade a Deus, mas também que deixe um impacto duradouro naqueles que nos cercam ou que nos cercarão por toda a nossa vida. Então, amados, fica aqui estas palavras para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a darmos um bom testemunho e recebermos da parte de Deus tudo aquilo que Deus assim fala na sua palavra acerca de Abel. Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.